Um dos grandes livros que eu li na minha vida foi Duna, que chega mais uma vez ao cinema, agora dirigido por Denis Villeneuve. Na verdade, dirigido e escrito. E o elenco conta com Timothée Chalamet no papel principal, além de Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, muitos nomes fortes, um elenco muito vasto e uma produção também muito grande. A história se passa em um futuro distante, onde planetas são comandados por casas nobres que fazem parte de um certo império. Paul Atreides é um jovem cuja família toma conta do planeta deserto Arrax, ou Arrax, também conhecido aí como Duna, né? Eu lia Arrax nos livros, então vai ficar assim mesmo que algumas pessoas virem o rosto. Arrax é a única fonte da especiaria mais importante da galáxia conhecida. Porém, lá não é um planeta fácil de se habitar e menos ainda de ser governado. E logo de cara, falando em dificuldade, o roteiro tem uma enorme em suas mãos, que é escolher ao que vai se apegar e ao que vai abrir mão. Isso fica claro quando se analisa o fio narrativo dessa história e observa-se diversos saltos. Há um fio condutor dessa história que é muito claro, mas ao rejeitar certos elementos do texto base, como a política, por exemplo, algumas lacunas aparecem. Tratando-se de algo que poderia se abraçar à aventura, à política, ou até mesmo à contextualização dos diversos cenários, é muito difícil definir se essas lacunas são boas ou ruins, porque recai sobre um gosto muito pessoal. A mim, não agrada. Me dá certa impressão de incompletude. E aí, se a ideia foi tratar o filme como apenas uma parte do livro, que é isso que ele faz, ele trata apenas uma parte do livro, e por isso também não entregando uma história com começo, meio e fim, então eu penso que ele poderia ter um pouco mais de coragem, mais do que ele já teve, de destrinchar ainda mais esse começo e simplesmente entregar um filme fora de qualquer padrão que a gente tenha visto até então. Eu não sinto que as diversas elipses da narrativa vão ajudar o filme a ser compreendido pelo público geral, menos ainda ser plenamente aceito pelo fã. É um filme que vai causar muita discussão. Ao buscar o meio termo, as escolhas me fazem pensar que o filme veio, do ponto de vista do Denis Villeneuve, como um termômetro para aí sim saber qual linha ele vai seguir nas possíveis sequências. Por isso, até para definir a qualidade total desse filme aqui, se faz amplamente necessário o lançamento do próximo. E não por conta do final aberto, não é isso. Mas é para saber de fato o que esse Duna vai querer diante do Duna original, ou seja, o Duna escrito pelo Frank Herbert. Muito me agrada como Denis Villeneuve consegue montar as linhas de tensão nos seus filmes, e aqui não foi diferente. A trilha sonora do Hans Zimmer clama pelo tom épico, enquanto que no silêncio, na tranquilidade, o diretor vai fazendo todo e qualquer elemento de cena parecer muito perigoso ou muito urgente. O simples fato de andar por aquele deserto passa uma sensação de mal-estar, de que algo vai dar errado. Diálogos diretos e até simplórios parecem guardar mais do que a gente está vendo. Sentimos pelos olhos dos personagens que eles estão pensando para além do que eles estão falando. A ideia de deixar sempre o não dito também como dito, ou seja, o sorriso no canto de boca ou a frase solta, causa a estranheza necessária para não aceitarmos Duna como uma casa, mas como algo que a gente deve enfrentar. O livro ele me faz sentir assim. Eu não gosto do planeta, né? Eu não gosto de Arrax. Eu não gosto, às vezes, do protagonista. Eu não gosto dos costumes. Eu não gosto que a história vai avançando para algum lado e depois ela te barra. Mas é esse o ponto mesmo. É para te incomodar. E pelo visto, o Denis Villeneuve também está nessa linha. Principalmente ao aceitar a crítica que o Frank Herbert faz às regras e também aos costumes. Algo que deverá, a meu ver, ser muito explorado daqui pra frente, caso o filme tenha continuações. Eu lembro da cena de Sicário, né? Pra mim é uma das melhores cenas da carreira do Denis Villeneuve, que é uma cena que se passa num trânsito entre duas cidades, e a gente vê alguns personagens ali sentindo o frio na barriga e também causando um frio na barriga diante de uma ação que ocorre sem ocorrer. É uma tensão muito fria. E aí a gente não sabe muito bem tudo de ruim que pode acontecer naquele momento, então passamos a imaginar tudo. E muitas vezes o anticlímax que o diretor entrega ao final de algumas cenas parecidas com essa funcionam para a gente sentir os nossos sinais vitais em uma certa calmaria. O nervoso ele é percebido e aí o filme segue como se nada tivesse a ver com isso. E esse é um trunfo na carreira do Denis Villeneuve, completamente inserido aqui e completamente comprado por essa trilha sonora neural e super invasiva do Hans Zimmer. Timothée Chalamet, ele aparece perfeito como Paul Atreides.
A jovialidade misturada com a seriedade que ele entrega é precisa. Assim como nós, né, muitas vezes o seu personagem parece não entender por inteiro o que está ao seu redor. E aí Chalamet entrega um jovem na linha muito tênue entre se manter firme diante das situações ou então apático sobre outras questões que vão aparecendo ali na sua vida. E falando em questões, também sobre se questionar, né? Questionar o seu papel dentro daquela confusão inteira. O potencial ainda não foi plenamente atingido porque faltam alguns subtextos que esse filme aqui não trouxe e que eu acho que, se houver continuação, mais uma vez falando, poderá acontecer. Mas se continuar nessa linha do curioso, estranho, mas muito agradável, o Timothée Chalamet está pronto para entregar as próximas discussões que esse texto pode trazer. Eu sinto que a mudança feita face ao livro em alguns personagens que estão ao seu redor pediram que ele fosse até além do Paul Atreides que é entregue até esse ponto aí da história. Por outro lado, essas mesmas mudanças não me deixam sentir ou ver o trabalho da Rebecca Ferguson com bons olhos. A mesma estranheza deveria ser observada nela, mas ela nem me parece funcionar como um gatilho para o Paul Atreides ser quem ele é, menos ainda como a personagem a ser observada pela audiência com muita curiosidade. E isso não é culpa da Rebecca Ferguson, que fique bem claro, não é culpa da atriz. Eu acho que ela serviu bem às opções que a narrativa trouxe, mas eu tô questionando as opções e não necessariamente a entrega dela. A técnica do filme é magistral. Apesar de alguns deslizes na repetição ali de cenários, e eu não falo de todo o clima desértico, porque não tem como fugir disso, né? Mas sim das escolhas em como mostrar isso, geralmente sempre do mesmo jeito. Tirando isso e tirando essa bobagem, o que realmente devemos nos apegar é essa proposta da escala do filme. O filme ele quer ser grande e se apresenta como tal. Nada parece fajuto. Desde o figurino entregando construções muito complexas, como o traje que destila a própria água do corpo, passando pela maquiagem que deixa tudo muito opaco. Nada brilha. Não existe brilho, porque não existe água. E quando a gente vê água, parece que coça a garganta, parece que é um alento, né? Tem até uma ceninha bem pequenininha lá que a gente vê isso. A gente se sente desafiado a não salivar. E passando pela maquiagem, vou chegar no design de produção, já que eu tava falando um pouco dele, que resolve usar muitos elementos reais. A fotografia, ela esbanja planos abertos para deixar tudo maior ainda e joga na nossa cara o tempo inteiro que a gente está em um lugar hostil e que talvez fosse melhor a gente não estar ali. Cenas pequenas, elas parecem muitas vezes montadas como uma espécie de prenúncio de uma cena enorme que vai usar certos elementos que a gente viu em detalhes ali em outro momento. Eu vou encarar com extrema frieza a escolha pelo maniqueísmo, né? Ou seja, a busca pelo bem e o mal. Acreditando que estamos apenas com uma parte da história, eu vou fugir de ser muito conclusivo a respeito dessa tara por definir sempre que há um lado bom e há um lado ruim e que eles têm que entrar no embate. Tentar brincar esteticamente com isso, ao usar cores e arquétipos muito banais para um texto que precisa ser muito mais complexo do que isso, me deixa um pouco arredio. É esse, para mim, o maior pecado de Duna Parte 1. Não ser conclusivo, não sair de um enorme primeiro ato e depois de um enorme segundo ato. Cara, tudo isso são escolhas que fazem esse filme ser apenas o começo que ele é, né? Como até diz uma personagem num momento chave. Agora, definir que a discussão deverá ser resumida a esse lance de bem e mal, pra mim, é matar a real grandeza de Duna. Grandeza que vai muito além de vermes gigantes, muito além das escalas colossais, dos perigos que habitam a Arrakis, né, o planeta em si. Não aceitar que a gente está vendo um emaranhado de sensações a respeito do que realmente está acontecendo, a meu ver, é não aceitar a discussão central do Frank Herbert, a discussão central do Duna. Eu fico com a sensação final de que falta algo. E aqui eu jogo uma hipocrisia para explicar isso, tá? Em determinados pontos, eu acho que falta ao filme aí um pouco mais de exposição, como eu já falei. Talvez porque eu estava pensando naquelas pessoas que iriam ter um primeiro contato com a obra e com todo aquele contexto. Em outros pontos, eu quero muito que absolutamente nada seja explicado. E eu entendo que o olhar de um personagem para o Paul Atreides, por exemplo, já basta para entender tudo que está acontecendo. Então, de um lado eu quero algo mais positivo, do outro lado eu quero algo mais introspectivo. E ao mesmo tempo eu fico
pensando, né, que esse meio termo representa perder o que há de melhor nesses dois mundos. Sendo assim, a minha hipocrisia fica entre quem queria mais e quem queria menos. O que me faz pensar no trabalho extremamente complexo que o Denis Villeneuve tem em mãos. Trabalho esse que a gente só poderá contemplar e entender por inteiro caso realmente haja alguma sequência. Sem a sequência, esse primeiro filme é apenas um pedaço de algo que precisa ser bem maior, bem mais denso e bem mais explorado. Enfim, falta algo. Essa é a sensação final e o filme sabe disso. Ele sabe tanto que ele se despede sem dar tchau. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.